Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Como vimos no dia de ontem, Nicodemos desejou sinceramente compreender o que Jesus estava de fato querendo dizer ao declarar que era necessário nascer de novo. Por isso quero repartir com vocês o restante do diálogo que Jesus teve com aquele homem. Para tanto, quero ler os versos 7 até o 15 do capítulo 3 do Evangelho de João, que servirão de base para a nossa reflexão na manhã de hoje. Diz assim a palavra de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Meus amados, Jesus foi categórico ao declarar: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Sendo que esta declaração que ele fez foi precedida pela expressão que foi traduzida para o português como sendo em verdade te digo, mas que no original grego significa literalmente amém, amém, eu declaro. Esta expressão repetida, amém, amém, sempre precedia uma verdade importantíssima a ser pronunciada. O pastor e escritor Mark Dever, comentando a respeito da verdade anunciada por Jesus logo a seguir, disse o seguinte, abro aspas, o crer que Jesus recomenda não é um mero assentimento intelectual, é crer e descansar plenamente nas boas novas de salvação. Temos de concordar com o fato de que somos incapazes de satisfazer as exigências de Deus para nós, não importando quão boa seja a nossa vida mortal. Devemos parar de confiar um pouco em nós e um pouco em Deus. Devemos chegar a compreender que temos de confiar plenamente em Deus. Temos de confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Nos versos 14 e 15, nós temos registrada parte da importante declaração feita pelo Senhor Jesus e que, a princípio, parece não ter muito a ver com o que estava sendo tratado, mas é justamente o contrário. Tem tudo a ver, pois assim nós lemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com tais palavras, Jesus reportou-se a um evento terrível ocorrido por ocasião da peregrinação do povo de Israel no deserto, assim que foi liberto da escravidão do Egito. Tal evento encontra-se registrado no Pentateuco, que faz parte dos 5 livros escritos por Moisés, e Nicodemos, profundo conhecedor das Escrituras, o conhecia muito bem. Por conta do pecado contra Deus, relata o texto do livro dos Números, no capítulo 21, no verso 6, o seguinte: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por causa do pecado, Deus castigou aquele povo e eles passaram a ser picados por serpentes ardentes, diz o texto, que
faziam feridas mortais e as pessoas vinham logo a seguir a morrer porque não havia cura. Moisés, porém, orou ao Senhor e Deus lhe deu ordem de fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste num lugar alto e visível, para que todo aquele que fosse picado por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, fosse salvo da morte. As pessoas eram salvas não porque tomavam um antídoto ou porque fizessem algum tipo de tratamento. Elas eram salvas da morte tão somente por olharem para aquela serpente de bronze. O que isto significa? Significa que eram salvas não por mérito próprio ou por algo que pudessem fazer, mas pelo fato de se apropriarem por fé da salvação oferecida por Deus a eles. À vista disto, o Senhor Jesus prosseguiu declarando: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus referiu-se àquele ocorrido como sendo uma figura que apontava para a sua própria morte, quando então seria levantado numa haste, num madeiro, numa cruz, como prova cabal do amor de Deus para com um homem condenado à morte eterna, por ter sido picado pela serpente mortal do pecado. Assim como olhar para aquela serpente de metal representava a única alternativa de vida oferecida por Deus àquelas pessoas, Jesus Cristo também é, da parte de Deus, a única possibilidade de vida eterna para todo pecador condenado à morte pelo pecado. Assim como a serpente de metal foi instrumento da graça divina para aquele povo num cenário de morte física, também Jesus é o instrumento da graça divina para a salvação de todo homem num cenário de morte eterna. Um novo nascimento depende tão somente de olharmos para a cruz de Cristo e nos apropriarmos por fé da salvação que decorre dela. Ao olharmos para o sacrifício do Senhor Jesus, que foi levantado na cruz para dar-nos vida, e cremos que por ele recebemos essa vida, somos salvos da morte espiritual. Esse é o novo nascimento a que Jesus se referiu ao falar com Nicodemos. Todavia, faz-se necessário crer que esta é a única solução admitida por Deus. Por isso declarou o próprio Senhor Jesus no verso 18. Quem crê nele, no Filho do Homem, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a mensagem da salvação. Esta é a mensagem a ser proclamada. Lembre-se disso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque a mensagem da salvação é simples e não precisa de muitas explicações, não precisa de muitos debates. É necessário nascer de novo. É necessário olhar para a cruz de Cristo e saber que só o Senhor Jesus é a solução para o pecado que feriu mortalmente a todo homem. E é o Senhor quem dá a salvação. E basta apenas o olhar, basta apenas crer para receber tão grande salvação da parte do Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente de metal, o Senhor Jesus foi levantado no madeiro, para que atraia o olhar de todos para ele, a fim de conceder ao homem pecador salvação por conta da sua morte e ressurreição na cruz. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor Jesus, e o fazemos agradecidos de todo o coração por tão grande salvação, no teu nome. Amém, Senhor.
Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz.